Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre ideologia e os impactos que isso tem na sua atuação política, na sua vida política. Esquerda, direita, centro. Você sabe o que significa isso? O que significa ser de esquerda? O que significa ser de direita? O que é liberalismo, conservadorismo? Então, vou te explicar isso agora. Durante a Revolução Francesa, isso mesmo, aquela revolução que mudou os rumos da política mundial, que ditou o fim das monarquias na Europa no século XVIII. Durante ela, os deputados da nova Assembleia se dividiram entre duas vertentes. De um lado, ficaram os que estavam a favor do rei e da religião católica. Eles ficaram sentados do lado direito. E do outro, os revolucionários, que queriam a instalação de um novo regime. Eles ficavam sentados na Assembleia literalmente dos lados direito e esquerdo, respectivamente. E essa diferença de opinião se adaptou aos desafios da política atual, em todos os cantos do mundo. Sendo que, no geral, a direita é mais conservadora, principalmente no que diz respeito à manutenção das instituições, enquanto a esquerda tem um viés mais de ruptura e mudança dessas instituições. Lembrando que instituição, nesse sentido, não se refere apenas a instituições de Estado, mas também as mais subjetivas e presentes no nosso dia a dia, como religião e alguns valores tradicionais. E isso a gente está falando no espectro político, mas quando a gente fala de economia fica um pouquinho mais confuso. Isso porque geralmente a direita no Brasil ela tende a ser mais liberal na economia, enquanto a esquerda defende uma posição forte do Estado nela. Então a gente tem um fenômeno em que os conservadores no campo de costumes são liberais no campo econômico, e do outro lado, os que são liberais no campo dos costumes e da política são conservadores, são um pouco mais estatais nesse sentido, quando a gente fala de economia. Isso não quer dizer que o contrário não pode ocorrer, mas ter uma noção desse panorama ajuda a entender o posicionamento dos políticos com os quais a gente tem contato no nosso dia a dia. Dentro desses espectros políticos, temos diversas ideologias bastante diversas entre si. Nem todo político de esquerda é comunista, é importante a gente não fazer essa generalização. E nem todo político de direita é um conservador em pautas religiosas, por exemplo. Comunismo, liberalismo, anarquismo, libertarianismo são exemplos de ideologias que, por si só, possuem uma grande diversidade de vertentes. O importante aqui é você tentar entender onde você se encaixa no meio desse jogo de ideias para dar sua contribuição ao mundo. A maioria das ideologias surge com boas intenções, apesar de falhas. E entender essas limitações para tentar corrigi-las é essencial para a convivência política. Nos vemos na próxima.